Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, do 31 até o 39. Aqui o título, ele está as provas e a certeza do amor de Deus, Duas coisas que a gente pode colocar juntas muito bem, As provas, mas também a certeza do amor de Deus. Romanos 8, do 31 ao 39, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Texto muito conhecido, dos irmãos. Na verdade, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta muito conhecida. Lutero mesmo disse que se o único livro da Bíblia que fosse Romanos, já seria suficiente para nós nos firmarmos em nossa salvação. Então é uma carta que eu gosto muito, acredito que também toda a igreja. Irmãos, Romanos 8, no versículo aqui 31 ao 39, a gente, se for olhar no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai ver ali o conflito que o cristão ele tem entre a carne e o espírito, entre fazer a vontade de Deus e não fazer. A gente vê ali no capítulo 7, versículo 19, que Paulo vai falar: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então ele vai falar dessa batalha entre carne e o espírito. Aqui já no capítulo 8, você vai pegar desde o começo, mas aqui nós vamos estar falando a respeito das circunstâncias que se levantam na vida do cristão. No capítulo 8 aqui, ele vai, de uma maneira resumida, se nós podemos colocar assim no capítulo 8, vai falar sobre o testemunho interno do Espírito em nós. Então, aqui ele vai constatar a respeito das circunstâncias que se levantam ao nosso redor, mas ele vai falar também de algo que nós temos que vai além do nosso redor, que é esse testemunho do Espírito Santo no nosso interior. Então, aqui a gente pode pegar de uma maneira bem simples para iniciar, entender que Paulo ele vai falar desse testemunho do Espírito no nosso interior e como nós podemos vencer essas circunstâncias que estão ao nosso redor, ele menciona aqui no final, através desse testemunho interno do Espírito em nós. E é interessante também a gente observar, nesse capítulo 8 principalmente, que Paulo aqui ele sempre vai mencionar a respeito da função ou do trabalhar da Trindade na nossa salvação. Então a gente vê que o Pai ele elege, o Filho ele redime e o Espírito Santo ele aplica em nós essa salvação. Então é interessante, irmãos, observar que quando Jesus ele vai assunto aos céus, então ele diz: eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. Então esse testemunho que nós temos, o cristão tem no Espírito, é aquela diferença que o mundo não consegue entender. Quando a pessoa que não tem a Cristo, não tem esse entendimento, ela só consegue olhar ali para as circunstâncias ao seu redor, que é a única esperança que ela tem, porque ela tem que estar com a esperança visível de algo. Só que nós temos algo guardado com nós, que é esse testemunho interno no nosso espírito, para nos fortalecer e ir além
dessas circunstâncias. Então, irmãos, aqui no versículo 31, eu não vou trabalhar todos, mas só para a gente introduzir aqui, e também até esqueci, né, de falar o tema da minha mensagem, né, que eu vou deixar como aqui no versículo 39, né, o amor de Deus em Cristo, tá? Esse é o título da minha palavra, da minha mensagem. O amor de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, no versículo 31, Paulo vai dizer assim, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui Paulo, quando ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, que ele já tinha dito antes em Romanos, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E aqui é interessante a gente observar esse início, porque aqui está falando também dessa batalha do Espírito, com as coisas que se levantam ao nosso redor. Ele vai dizer, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Então aqui Paulo, para nós entendermos, ele não vai estar dizendo que os adversários não vão se levantar, ou que não vão existir adversários que se levantem contra nós. A gente pode olhar assim, nós, né, que já temos buscado a Cristo, e a gente pode dizer, não, mas isso é uma coisa que nós sabemos. Mas em muitas situações, a gente, quando começa a passar por algumas provações, naquele momento prático parece que a gente não entende isso. Quando Paulo diz quem pode se levantar contra nós, e muitas palavras são pregadas a respeito disso, que o cristão, quando ele passa qualquer tipo de provação, qualquer tipo de sofrimento, parece que é uma coisa anormal para ele. Ou até algo que ele nem poderia ou deveria estar passando. É como se tivesse alguma coisa errada ou algo que ele não merecesse passar se fosse passar por alguma dificuldade. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, ele vai dizer isso para aqueles cristãos que estão sofrendo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Porque ele está dizendo, se vocês entenderam o Evangelho, se vocês entenderam o que é caminhar com Cristo, vocês têm que entender que isso é uma situação normal na vida de um cristão verdadeiro. Então aqui, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que não vão haver levantes e não vão haver adversários. O que Paulo quer dizer é que, mesmo que os adversários se levantem contra nós, como eles irão prevalecer se Deus é por nós? Então ele está dizendo, se levantam, mas como Deus é por nós, se Deus é por nós, como então eles poderão nos vencer se Deus está conosco? E, além disso, ele pode também dizer para nós aqui que, independente das circunstâncias ou dos adversários que se levantam, essas situações elas não têm o poder de fazer mal a nós. E aí é uma outra coisa que nós temos que entender. Quando nós olhamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, bem no comecinho do livro, a gente vai ver Deus dizendo ali para Satanás, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Apenas contra ele não faça nada. Então a gente vai olhar aquela situação de Jó e vai ver Jó perdendo filhos, perdendo propriedades e até depois perdendo a sua própria saúde. Mas aí nós vamos ver aquela promessa de Deus se cumprir na vida dele. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo, mas em todo momento, né, Jó, ele não é ferido do quê? Na sua alma. Satanás teve o poder de fazer Jó perder tudo ao seu redor, mas Jó não teve a permissão de Deus de fazer ele perder aquilo que estava dentro dele, que era o Espírito Santo na vida dele. É por isso que a gente vai ver Jó com seus conflitos, mas Jó, ele não desistindo de estar na presença do Senhor. Então é esse espírito, esse testemunho que nós temos na presença do Senhor. Nós temos que louvar a Deus quando nós passamos por muitos adversários, muitas situações, mas nós estamos como hoje, diante de tantas coisas que talvez você enfrentou essa semana, talvez que você está passando e ainda vai passar, mas você está aqui. Então, tem circunstâncias que se levantam, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem nos dito, você pode até, Satanás, fazer isso, tomar aquilo, mas contra ele, contra ela, você não vai fazer nada. Que é o quê? Esse testemunho interno dentro de nós.
quando o Senhor faz uma promessa para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer para Jeremias também no começo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Então eles vão pelejar, mas eles não vão prevalecer. Irmãos, se nós estamos aqui hoje na presença do Senhor, esse é o sinal dessa promessa. Quantas pessoas já pelejaram, quantas situações se levantaram, mas o Espírito Santo do Senhor nos fortaleceu até aqui. E nós temos que louvar ao Senhor por esse testemunho interno do Espírito em nossa vida. Um outro detalhe para nós realizarmos nesse ponto, irmãos, é uma coisa também que acontece muito, inclusive no meio cristão. Em situações como essa, que nós às vezes vemos achar que nada deve nos acontecer, ou com nenhuma tribulação deve vir sobre a nossa vida, às vezes nós temos dois extremos em relação ao próprio diabo. O primeiro extremo é superestimar o diabo. Ou seja, tudo é o diabo. Tudo é o diabo que faz. Se a pessoa emagreceu, é o diabo. Se a pessoa engordou, é o diabo. Se a pessoa comeu demais, teve pesadelo à noite, o diabo. Estourou o pneu do carro, é o diabo. Faltou gasolina bem na hora que você esqueceu de colocar, é o diabo que está se levando. Tudo é o diabo. Parece que a pessoa fala tanto que parece que o diabo tem mais poder do que o próprio Deus. Tudo é o diabo. Né? Já por isso é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Aí você esquece que às vezes tem coisas que são consequências da sua própria atitude. Então a gente às vezes superestima o diabo. Tudo é o diabo, para tudo é o diabo. E às vezes há situações, como os próprios amigos de Jó, eles atribuem a Jó o que ele está passando a um pecado que ele cometeu, sendo que era Deus que estava trabalhando na vida de Jó. Às vezes você está atribuindo, eu posso atribuir uma coisa ao diabo, sendo que é o próprio Deus que está trabalhando na nossa vida. Então temos que tomar cuidado com esse extremo, superestimar o diabo. E o outro extremo é subestimar o diabo, que é também aquela pessoa que fala assim: diabo é um derrotado, já está debaixo dos meus pés, ele é fraco, não vai fazer nada, todas essas coisas, que também é um erro. Não devemos subestimar o diabo. Porque Paulo mesmo, lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer isso, ele vai falar a respeito do perdão, e ele vai dizer: eu perdoo vocês assim como vocês têm me perdoado, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus planos, ou as suas armadilhas. Então ele mesmo diz, nós não devemos ignorar as armadilhas do diabo, porque o diabo, como nós sabemos, é astuto, muito esperto, e também pode nos fazer algum mal. Então vigiamos quanto a isso, para que a gente não possa seguir esses extremos. Irmãos, a partir do versículo 35, deixa eu olhar aqui para que acho que é mais fácil. 35, aqui nós vamos ler novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas somos, porém, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, irmãos, é algo para nós observarmos, porque a partir do versículo 35, Paulo vai começar a listar, então, as inúmeras adversidades que podem e vêm, na verdade, sobre a vida do cristão. E eu queria falar um pouquinho a respeito desse testemunho interno que o Espírito Santo nos dá e nos capacita para essa perseverança dos santos, para essa perseverança dos servos de Deus. Se a gente for olhar um pouco essa divisão, a gente vai ver lá em Romanos do 31 ao 34, a parte A, a gente pode ver ali o amor de Deus e a ação de Deus sobre a nossa vida. Aí do 34b até o 39, versículo 39, você vai ver o amor de Cristo e a ação de Cristo ao nosso favor. Por isso que eu disse no começo que há essa participação na salvação da Trindade.
porque é o testemunho do Espírito em favor da nossa vida, mas é também, que nós vemos no próprio texto, que não estou forçando aqui, mas é o próprio texto que diz, nesses versículos divididos, o amor de Deus e a sua ação, e depois o amor de Cristo e a sua ação. Ou seja, por que eu quis dar esse tema, né, a mensagem, o amor de Deus em Cristo? Porque é muito importante, ainda que nós viemos saber teoricamente, entender a dimensão do amor de Deus em favor da nossa vida. Então, o amor de Deus e a sua ação vem de Deus dar o seu único Filho em favor da nossa vida. E a ação do Filho em favor da nossa vida é se entregar por amor a nós. O entendimento do amor de Deus sobre a nossa vida, irmão, é algo extremamente importante. E aí nós vamos ver, então, que essa base para nós perseverarmos, né, nessa presença de Deus, né, perseverar na presença do Senhor cada vez mais, é justamente entender esse amor de Deus em Cristo Jesus. Então, uma das maneiras que nós olhamos ou podemos perceber que os servos de Deus perseveram na presença dele, é esse amor de Deus que está em Cristo. Existem muitos textos da Bíblia que a gente vai ver, um texto muito conhecido, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mostra a dimensão do tamanho do amor de Deus em favor da nossa vida. Aí, se você vai no próprio texto de Romanos, você vai ver aqui, por exemplo, no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí depois no 39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, esse tamanho amor de Deus em favor das nossas vidas. Como Paulo fala em Efésios 3, do 17 ao 19, falando sobre a profundidade, a riqueza do amor de Deus por nós. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque a tendência nossa, humana, sempre é atribuir a nós mesmos todas as coisas. A nossa perseverança, a nossa insistência. Mas eu quero dizer aqui que o motivo de nós estarmos aqui e o motivo de nós perseverarmos na presença do Senhor é porque nós temos o amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus pela minha e pela sua vida está representado em Cristo. Por isso que a cruz é tão importante. Por isso que olhar para a cruz constantemente é importante. Mas o que é triste, irmãos, nós vemos nos dias de hoje, é que a gente mede o amor de Deus por aquilo que o Senhor nos deu, ou por aquilo que Ele não nos deu, em sentido de coisas, ou pelo sofrimento que nós passamos. Parece que quando nós vemos Deus nos dando aquilo, como ali no informativo ali, né, que o pastor deixou, parece que só quando, né, aquilo está tudo favorável para nós, que aí parece que realmente nós podemos enxergar o amor de Deus pela nossa vida. E aí quando Deus deixa de nos dar algo que às vezes nós queremos, nós também medimos o amor de Deus assim. Se Deus me amasse mesmo, Ele tinha me dado isso que eu pedi. Se Deus me amasse mesmo, Ele não tinha deixado meu filho ficar doente. Se realmente Ele me amasse de verdade, eu não tinha perdido tudo que eu perdi. Então nós medimos o amor de Deus por aquilo que Deus me dá, por aquilo que Deus não me deu, ou por aquilo que eu estou sofrendo. Sendo que a medida do amor de Deus por nós já está aqui. Eu sempre falo, irmãos, eu só louvo o Senhor porque a gente fica assim, nossa, o Senhor não me deu ainda. Como que Ele não te deu? Ele já te deu. Ele já te deu tudo que você precisava. E o exemplo está aqui. Ele nos deu através de qual que é a marca. Porque, irmãos, eu não vou dizer que isso não é importante. Mas a justificação, a santificação, a glorificação, eles que são extremamente importantes, ainda não são os mais importantes. O mais importante é o maior presente que o Senhor nos deu. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz em favor da minha vida e da sua vida. E isso já basta para nós louvarmos o nome do Senhor. Essa, irmão, é a maior prova. Você não precisa mais, se fazia isso, questionar o amor de Deus
por você a partir de hoje. Porque a prova já foi dada. Olhe para o Calvário, olhe para a cruz. E aí quando você olhar e ver o sacrifício de Cristo em favor da sua vida, ali está a prova maior do amor de Deus pela sua vida. Deus não te deu, não importa. Olhe para o Calvário. Ele te deu, louvado seja o Senhor, mas algo muito maior. O seu filho no Calvário. E os sofrimentos. Paulo mesmo vai dizer, aqui no versículo 37, versículo 36, como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador, entregues à morte todo dia. Aqui ele está citando o Salmo 44, falando que o povo de Deus passou por experiências no Êxodo, o Senhor nos deu a terra prometida, eles confiavam no Senhor, mas mesmo assim eles não deixaram de passar sofrimentos. Essa é a marca do cristão. Mas não duvide do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Uma das bases para nós perseverarmos é entendermos o amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus está representado no seu Filho que Ele entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Uma outra base, irmãos, que nós temos que entender para essa perseverança em meio às situações. Irmãos, ainda que nós somos regenerados, ainda que nós somos salvos em Cristo, e ainda que nós estamos caminhando para a santificação, ainda assim a capacidade de nós perseverarmos não é por nós mesmos. A capacidade de nós perseverarmos na presença do Senhor é a preservação de Deus sobre a nossa vida. Irmão, se você persevera até hoje, está aqui é porque Deus tem preservado a sua vida. Para Paulo dizer o que ele disse em Romanos, quando ele diz, eu estou bem certo de que nada pode me afastar da presença do Senhor, Paulo vai lembrar de inúmeras situações que ele enfrentou, que ele poderia até ter morrido. Mas ele estava ali e está dizendo, eu sei. Porque eu poderia não estar aqui. Mas hoje, diante de tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei, apedrejamento, açoite, perseguições, eu ainda estou aqui. Então o Senhor me preservou. Não é o que diz lá no Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E aí ele vai dizer o segredo. Porque tu estás comigo. Ele só conseguiu andar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o Senhor estava com ele. Não é linda, irmãos, a história de José? Todo mundo conhece a história de José do Egito. Tudo que José passou, suas injustiças, prisões. Depois você leia o capítulo 39 de Gênesis e você vai ver muitos versículos falando. Mas o Senhor era com José. Prisão, o Senhor era com José. E a Bíblia vai dizer ali que a casa de Potifar, você lê depois em Gênesis 39, que a casa de Potifar prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com José. Nós devemos dar graças, irmãos, ao Senhor, porque se nós estamos perseverando na presença do Senhor, é porque essa graça do Senhor e essa preservação tem nos guardado até aqui. Mais uma vez, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, irmãos, para a gente caminhar, uma base também para a nossa perseverança é o amor constante de Cristo Jesus. Irmãos, imagina se a nossa perseverança dependesse do nosso amor inconstante, muitas vezes, pelo próprio Deus. Tem dia que nós estamos fortes, tem dia que não estamos. Tem dias, como eu disse no começo, nós achamos que Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. E tem momentos que a gente acha que Deus não nos ama mais. Se não fosse o amor constante de Cristo por mim e por você, nós não conseguiríamos perseverar. É o amor de Cristo por nós, e não o nosso amor por Cristo. Exemplo bíblico diz, 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, se nós buscamos a presença dEle,
Se nós caminhamos na presença dele, é porque primeiro ele nos amou. Nós só o amamos, nós só perseveramos porque primeiro ele fez, porque primeiro ele realizou. Irmãos, eu li recentemente um livro da Elizabeth Elliot, da editora Fiel, chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu achei muito interessante o que ela fala ali, porque ela fala que chegou um dia que ela queria dar um presente para o pai dela, mas ela não tinha dinheiro. E aí ela falou assim, eu queria dar um presente para ele, mas como eu vou dar se eu não tenho dinheiro para dar? Aí ela disse assim, eu só conseguia dar presente para o meu pai quando ele dava a minha mesada. Por quê? Porque para ela dar algo para o pai de presente, ela dependia que ele desse o dinheiro para ela comprar algo para ele. Então ela falava, eu só conseguia dar algo para ele quando ele me dava alguma coisa. Aí eu conseguia dar para ele de volta. E com Deus é a mesma coisa, irmão. Às vezes a gente quer dar algo para Deus, mas a gente só pode dar algo para Deus daquilo que Ele mesmo nos dá. Então, quando a gente dá algo para Deus, você não está dando algo que é seu, você só está devolvendo aquilo que Ele mesmo te deu. A capacidade de você dar algo, você dá porque Ele te dá, você só devolve, não é seu. 1 Crônicas 29, Davi vai dizer, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para dar ao Senhor todas essas coisas? Aí ele vai dizer, porque tudo vem de ti, e é da sua mão que nós damos. Então nós só devolvemos aquilo que é dele. Se perseveramos, se caminhamos, é porque ele nos capacita. E finaliza, irmãos, com algo que nós não podemos deixar de uma frase simples, mas para nós entendermos que Cristo, ele é tudo em nossa vida. Esse é o resumo de tudo. Cristo é tudo. Irmãos, a gente tem que entender que as circunstâncias, como Paulo vai dizer aqui, o que pode nos separar do amor de Cristo? Ele vai dizer que nada. Mas porque ele entende que as circunstâncias na nossa vida são circunstâncias ultra circunstanciais. Não, ou seja, não são as coisas ao nosso redor que vão dizer se nós vamos perseverar ou não. E como o pastor Hernando Dias Lopes diz, que a nossa alegria não é um sentimento. A nossa alegria é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Nós precisamos entender isso. Irmãos, às vezes nós queremos dissociar fé, arrependimento de Cristo. Não, é impossível. Nós precisamos ter fé e arrependimento através de Cristo. Às vezes você pensa assim, eu tenho fé, eu tenho arrependimento, estou arrependido. Mas o diabo, guarde bem isso, o diabo, ele não está preocupado se você pensa muito em fé ou se você pensa muito em arrependimento. Ele está preocupado se você pensa em Cristo. É isso que ele se preocupa. Porque qualquer pessoa que pensar apenas em fé e arrependimento sem Cristo, não há diferença nenhuma. Então não pense apenas em fé e arrependimento. Pense em Cristo. Porque é Cristo que é a base da fé e do arrependimento. Se você quer ter verdadeiramente fé, verdadeiramente arrependimento, tenha Cristo. A gente fala assim, eu preciso ter mais paciência. Eu preciso ter mais perseverança. Eu preciso ser mais paciente. Não. Você precisa primeiro ter Cristo. Porque se você tiver Cristo, você vai ter mais paciência, você vai ter mais fé, você vai perseverar, você vai até o fim. Irmãos, a gente associa tantas coisas sem Cristo. Como se a fé, o arrependimento, a paciência, o bom ânimo fosse algo solto de Cristo e fosse apenas de nós mesmos. Tenha Cristo. E aí depois, sim, você vai ter verdadeiramente as demais coisas. E agora finaliza, irmãos, com algo que a gente também não pode esquecer. A nossa vida, ela não é feita de momentos, ainda que eles existam. A nossa vida é feita de um ato só. Não é de momentos. Porque se a sua vida for feita de momentos, aí você então vai observar tudo isso aqui. Eu desisto por causa da perseguição, eu desisto por causa da fome, eu desisto por causa disso.
A nossa vida não é feita de momentos, nossa vida é feita de um ato. E esse ato é o que nós chamamos no tetelestai. Quando Jesus disse, está consumado. É essa a base da nossa vida. Nossa vida não é feita de momentos, é feita de estar consumado. Quando Cristo consumou a sua obra na cruz, ali, Ele nos deu a nossa salvação. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque temos Cristo. Porque está consumado. Porque já somos salvos. E nós vamos perseverar até o fim. Irmãos, que o Senhor Jesus nos conserve, nos ajude a perseverar através do seu Espírito e que em tudo na nossa vida nós possamos dar graça ao Senhor. O verdadeiro amor de Deus está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.